E o Neto, ele exaltou o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, hoje no programa, disse que o treinador é um monstro, melhor da América do Sul. E aí eu pergunto pra você, torcedor palmeirense, será que não é uma estratégia do Neto, não? Será que por trás disso tá com alguma estratégia, não? Elogiando muito aí o Abel Ferreira antes da partida. Tô achando que o Neto tá com medo aí do Palmeiras reverter esse placar, hein? Conquistar o título lá na Neoquímica Arena. Vamos estar aí reagindo, analisando o Neto, o Souza e o Veloso falaram, e depois eu vou estar dando a minha opinião aí sobre essa fala do Neto. Antes de soltar o debate, quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Golaço Brasil. Vamos aí para o debate e daqui a pouco eu volto dando a minha opinião. Esse aqui mande mais aí. Esse aqui vai pro Richarlison, você entrega pra ele lá, okay, pra ele passar antes do jogo naquelas coxas bonitas, aquele bíceps lindo, porque o Richarlison tá numa fase, ele tá numa... Ô Richarlison, eu tô sabendo, Richarlison, você tá numa fase, Richarlison. Eu te amo, amo mesmo, amo mesmo. Interessante lá que estão os dois irmãos. Os dois irmãos e o pai. E o Lela. O pai tá lá. O Alexandre meteu a bola ontem na falta, o Richarlison fez o gol e classificou o time do Ronaldo. Qual a ideia de um centroavante que tá nas graças dos clássicos? Você que foi o rei dos clássicos. Mais importante... Você é um dos maiores que apitou esse clássico? Um dos que mais... Se eu não for o que mais apitei, você é o segundo. Eu estou entre os que mais apitaram. Esse clássico. O interessante nisso daí, o craque Neto, é o cara ser goleador, fazedor de gols em jogos importantes. Porque não basta fazer gols só contra times pequenos. Fazer gols em jogos decisivos. Este é um jogo decisivo. E ele já mostrou que é competente e muito competente em jogos decisivos, principalmente contra o Palmeiras. Você acha que o goleiro falhou nesse lance ou é a bola defensável, Veloso? Esse ângulo que passa aí parece mesmo que a bola passa embaixo da mão dele, embora eu tenha visto um outro ângulo, parece que ela passa um pouco mais longe. Mas é aquela bola... Mas a bola é defensável, né? Não é aquela bola que não vai muito forte no canto dele, né? Mesmo que ela tenha passado longe dele... E uma coisa que você me explicou... Parece, ele realmente tinha que ter fechado melhor aquele E uma coisa que você me explicou é pro treinador de goleiro do Everton. Cara, você não pode pular do jeito que você pula, com o pé direito, olha lá. Ele pula com o pé direito. Por esse lado com o pé esquerdo. Não é verdade? Dá uma olhada, ó. Tá errado, você não tem impulso, você não tem saída. Você é um baita goleiro. Você era mais humilde quando eu jogava na Portuguesa, que você vinha aqui. Aqui você não precisa vir também, que não vai vir. Eu não quero que você venha. Tá tudo certo. Mas tomou frango, é na sua goela. Mãozinha de lagartixa. Mas ele é um baita goleiro. Mas ele foi mão de lagartixinha. Tanto que está na seleção, né? Foi convocado pelo Dorival Júnior. Mais uma vez, e na Isso seleção... não quer dizer nada também que é os melhores que estão na seleção, Veloso. Sim, mas eu tô Você lembrando... falou isso. Sim, é verdade. Só tô lembrando também que quando ele jogou pela seleção, ele foi bem. Talvez por isso o Dorival tenha lembrado dele mais uma vez. E é um baita goleiro, tem 12 títulos. Mas ultimamente tá... É o goleiro mais vitorioso da história do Palmeiras. É verdade, mas não jogou 10% do que você jogou. Desculpa de falar isso pra você. O que você jogou... O Everton, Marcelo Lomba, Fernando Praz, não chega aos seus pés, nem os pés do Zete, meu Deus do céu. E do Leão, então não se fala. Dá para entender, meu querido Souza, que o Roberto, na sua velocidade, o Mendes chegando, o Garro talvez jogando, ou o Romero marcando o Piquerez, que foi feito isso no último jogo. Porque o que o Romero fez taticamente, ele foi o melhor jogador taticamente. Souza... O Yuri tem sido o grande jogador do Corinthians, né? Principalmente decisivo, não um grande jogador, mas decisivo, né? Precisa de poucas oportunidades para fazer gol. O Yuri é aquele cara que ele vai pegar a bola mais fácil que tem e vai errar o gol, mas num clássico ele vai pegar a única bola que vão dar para ele e vai fazer o gol. Então tem sido diferente. Infelizmente para ele, futebol, individualmente os números dele são bons. Acredito que ele trocaria todos esses números que ele tem em clássico por título nesse tempo. Essas conversas mole que os caras sempre falou isso aí, eu não. É tudo mentira, viu? Isso é tudo mentira. Eu não quero ser o goleiro menos importante, não é só tomar gol. O importante é o título. Mentira. Individualmente. Eu não quero ser artilheiro, eu prefiro... Mentira. É tudo mentira. É mentira. Não é verdade. Você sabe disso. Então não vem com essa conversa mole. Mas assim... Você é evangélico, velho. Olha só, individualmente é importante. Agora... O que é mais importante pra você? Pra mim? Artilheiro ou ganhar título? Pra mim? Sim. Eu fazer os gols. Não, pra mim é ganhar título, é o que marca.
Se você pegar ali aquele número daquele o que não tem título ali, é o único que não tem título é o Yuri. Então, não adianta você fazer 10 gols em clássico. Cara, mas se ele é atacante, ele tem que fazer gol, ele é artilheiro, quem tem que marcar os volantes, zagueiro, Com certeza. Por que o zagueiro não vai fazer gol? Por que os volantes não vai fazer gol? Por que o atacante tem que marcar sempre? O que eu tô dizendo... O que você tá dizendo? O que eu tô dizendo é que o importante é que esses gols dele aí trouxessem título. Ele tem oportunidade agora. Eu tenho certeza que se ele fizer 5 gols no campeonato como ele tem... Então, vamos lá, ele fez os gols da Pré-Libertadores. O que a defesa fez? Fez nada. Então, ele fez o dele, ué. E o que é que adiantou? Pra ele, muito. Não. Porque Como não? Porque o que vale é o que o clube passa. Porque o clube deixou... Pra ele é importante. A Europa vai estar ligando pra ele, daqui a pouco ele sai e deixa o Corinthians do mesmo jeito. Pro torcedor, não. Eu acredito que pro torcedor, individualmente pro atleta, é importante vocês terem o número. Mas para o torcedor e pro clube, é muito mais importante ele fazer um gol agora. Porque se ele tiver esses números e não fizer um gol agora na final, sabe o que vai acontecer? O quê? Nada. Por que nada? Todo mundo vai falar bem assim, ele fez bastante gol. Quanto título tem pelo... Nada. Nenhum. Teve jogadores Tá. que não tiveram a qualidade dele, não tiveram a sua qualidade, que foram marcados por título. Então, para mim, o mais importante é ele fechar todos esses números aí com título. Qual a ideia do time do Corinthians jogando na Neoquímica Arena pro Candançan? Qual a ideia do Palmeiras pro Candançan? Qual a ideia do Candançan que barrou o Rafael Claus? Essa é a verdade, né? Não ele, mas a arbitragem barrou, né? Qual a ideia do árbitro jovem, e que você já falou no apito final, e queria que você falasse, qual a ideia de um jogo desse? E você falou para Marília Ruiz, que muitas vezes você foi assistir, eu estava escutando. Eu tenho ouvido lazarento. Pô, cara, se você fosse normal, você seria destro. Você já é canhoto, porque canhoto não é normal. É louco. Canhoto não é normal. Você falou. Se fosse normal, seria Você destro. falou na entrevista pra ela, fui fazer o jogo Boca e Olímpia. Meu irmão, eu queria largar o apito porque você não entendia rivalidade. Porque você não entendia que o Boca é uma coisa e o Olímpia também que é forte. Qual a ideia de um clássico como esse? Primeiro, quarto título do Palmeiras, que o corintiano tem que tirar esse título. Talvez o título não seja tão importante para o corintiano. Só de tirar o tetracampeonato do Palmeiras já é uma glória. Para o corintiano falando. Aí você tem o Palmeiras que pode ganhar o tetra, em cima do Corinthians, em cima da Neoquímica Arena. Eu tenho que apitar, eu tenho que ver tudo. Qual é o comportamento desse menino para um jogo como esse, Oscar Roberto Godoy? A situação... Foi boa a pergunta? Muito boa a pergunta, maravilhosa. Você, aliás, questiona muito bem. Muito obrigado. O que falta para ele é a experiência de vida, de vivência, né, de vida, jovem, e experiência também de grandes jogos, de jogos decisivos, porque ele é recém chegou ao quadro internacional. Mas ele já sabe, pela preparação que lhe foi dada, ele está com preparação psicológica, preparação física. E o árbitro de hoje recebe muitas informações. Ele recebeu tudo isso e está já há 15 dias se preparando para esse jogo, sabendo de todas as dificuldades, do que ele tem que cuidar junto com a sua equipe de arbitragem, principalmente dos fatores externos. Comportamento da torcida, evitar que atinja a mente dele. Comportamento dos técnicos à lateral do campo, que a equipe de apoio consiga contornar a situação. Pouca, né? 22 pessoas. 22 pessoas com a equipe técnica. Você sabia que tem 22 pessoas 22 profissionais trabalhando. para arbitragem no jogo? Que, por sinal, vai colocar a menina que é maravilhosa, que é a... Na sua época era quanto? Era 4 ou 5 no máximo, né? 22. Mas nós não tínhamos a tecnologia à disposição. E o que é importante para o Candançan? Ele... Fecha no Godoy pro Candançan. Fecha no Godoy. Observe, porque a visão da jogada real só você tem. Então, quando recorrer ao equipamento, à tecnologia, você vá, olhe e decida. Olhe, não deixe o VAR decidir. Decida. O árbitro do VAR, a equipe do VAR, não teve a visão real da jogada, que só você terá. Portanto, se precisar da tecnologia, você, Candançan, observe, interprete e decida. Se precisar de apoio, ouça as pessoas, mas não deixe de não deixe de olhar
a imagem da tecnologia. E isso não num impedimento, isso é numa falta, isso é num pênalti. Na verdade, isso impedimento só em lances em que houver interpretação. A análise de interpretação de interferência. Aí você decide. Não. Mas de linha não, a linha é a tecnologia. Agora, boa, se interferiu ou não, você, Candansan, decida. Assuma a responsabilidade e decida. Vai dar certo. Agora tem que prestar atenção aí, que eu não sei qual vai ser a observação antes do jogo. O Yuri fez gol no Allianz e foi comemorar. O torcedor do Corinthians não se revolte. O torcedor do Palmeiras engoliu. Verdade. Você tem toda a razão. Candansan, que você tem a melhor arbitragem da sua vida, diga-se de passagem, que por sinal, obrigado ao Mauro Silva, que deveria ser o presidente da CBF. Tá aqui, ó. Mostra aqui a bola da final, tá aqui com a gente aqui, ó. Nos donos da bola, ó. Dá um take melhor aí, pô. Pode dar, pode tirar minha cara, essa cara ridícula aqui. Aí, ó. Derby do Brasil. Tá aqui, 27 de março de 2025. Obrigado ao Mauro Silva, obrigado a todo mundo aí da federação que mandou essa bola. Está sendo preparado, né? Agora precisa ver se vão dar a ele a oportunidade, inclusive para ser presidente da federação. Não, isso eu não tenho dúvida. Eu acho que ele se preparou. Quer que eu fale para você qual vai ser a transição? Que eu fale em 2025? Quer que eu fale para você? Então vai sair o Edinaldo, vai entrar o Reinaldo, vai ser o próximo presidente da CBF, o Reinaldo Bastos. Está falando em 25. Previsão futura. E aí o Mauro Silva é o presidente da Federação Paulista de Futebol. É isso que vai acontecer. Vamos lá então. A gente tem aqui nos donos da bola 7k.bet.br o Palmeiras do Estevão, que o Dorival Júnior fez 7 substituições. Não colocou nem o Estevão e não colocou nem o Hendrick. Deve ser por causa de estatura. Deve ser porque eles são pequenininhos. Foi por causa de estatura. Aí... A culpa dele foi por causa da estatura. Foi por causa da estatura. Então, aí a ideia do Palmeiras hoje o Paulinho, 15 minutos, eu acho arriscado. Mas tá tudo bem. A ideia é o Maurício, que volta de contusão, é uma coisa arriscada. Marcos Rocha, que tá fora, Gustavo Gomes, que tá fora, e mais o Palmeiras, que não tá fazendo o jogo daquilo que se pensava do Palmeiras, mas tá na final. Mais uma final, a quarta seguida, para esse monstro que é o cara que inventou o pastel de Belém, que é quinta-feira, que é esse monstro que é o Abel Ferreira. Não é a quinta final dele, do Abel. Seguida? Não. O Abel foi em 5 finais. Perdeu pro São Paulo. Perdeu pro São Paulo. Olha só, esse cara é um monstro. O Abel Ferreira é um monstro de treinador. Zubeldia, Ramon Dias, esses caras que vieram do Botafogo agora. O único que se compara a ele é o Jorge Jesus, daquilo que fez o Flamengo. Os outros, vocês têm que limpar o chão. Mas aí, a arrogância dele, essa coisa toda, tá tudo certo, né? Quando tiver, dá cacete. Mas ele, como é a quinta. Então a gente vai... todas as finais. Então ele tá babando, Veloso, rapidinho. Tá sim, ele tem um bom grupo à disposição agora, solucionando esses problemas aí que o departamento médico conseguiu colocar mais jogadores à disposição. Então o Palmeiras tem um time forte, o Abel, no jogo lá da primeira fase, entrou com 3 zagueiros. Eu não sei não se não vai ter surpresa nesse último jogo aí da grande final. Vamos lá, tem renda extra livre. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre a final de quinta-feira entre Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena, e o Neto chamando aí o Abel Ferreira de monstro, né? Dando a minha opinião aí sobre essa fala do Neto. Não sei se é uma estratégia do Neto. Na minha opinião, ele tá com um pouco de medo, pessoal. Tá dando a entender que ele tá com um pouco de medo, porque o Corinthians tá com a vantagem, e aí a gente não sabe como é que o Corinthians vai jogar, porque o Corinthians é acostumado a sair pro jogo na Neoquímica Arena, mas será que com a vantagem ele vai sair com o jogo? Será que com a vantagem ele não vai querer esperar? E nessa de esperar aí pode dar ruim. É uma bola parada aí no escanteio, é uma falta, pode dar ruim. E o Abel Ferreira, ele é estrategista e é nessas horas aí que ele faz o time jogar. Então, temos que ficar de olho aí nessas palavras aí do Neto. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Golaço Brasil.